Oi pessoal, meu nome é Lucas, eu já estou acompanhando a turma de vocês faz um tempo e essa é uma videoaula de revisão, né? De revisão sobre o tema de cinemática, um tema que vocês viram bastante ao longo do ano e a gente vai revisar agora nesse final de ano. Eu não vou gravar essa videoaula sozinho, vai ser eu e o Vinícius, que é um colega de faculdade, eu vou gravar a primeira parte, ele vai gravar a segunda parte. E essa videoaula serve como introdução também para a aula que vai de segunda-feira, que vai trabalhar alguns temas de revisão também. Vamos lá. Bem, um movimento do cotidiano que geralmente é bem comum a todos é o de um carro em uma rodovia, né? Todo mundo já deve ter tido essa experiência pelo menos uma vez na vida. Para tratar esse movimento em cinemática ou movimentos parecidos em cinemática, a gente geralmente trata os objetos como uma partícula pontual. Então não faz diferença a frente do carro ou a traseira do carro. A gente trata o carro como se fosse um ponto em uma trajetória, em um trajeto. Então esse carro é tratado como apenas um pontinho. Para continuar, a gente tem que entender, primeiramente, então, alguns conceitos. O primeiro deles é o espaço. O espaço, que geralmente é tratado pela letra S, é um número real que permite a localização do móvel em sua trajetória. Esse número é considerado a partir de um zero arbitrário, denominado origem da trajetória. Então, na imagem de baixo aqui, a gente vê uma origem zero, um espaço S1, que é onde ele estava no início, onde o móvel estava no início, e um espaço S2, que é onde ele estava no final, né, no tempo 1 e no tempo 2. E falando em tempo, o tempo transcorrido entre o instante inicial e o instante final do movimento é chamado de intervalo de tempo. O intervalo de tempo é representado matematicamente por ΔT, que do delta é esse triângulo, né? Qualquer variação vai ser utilizado, representado por esse delta. É, portanto, igual ao instante final t2 menos o instante inicial t1. O outro conceito importante é o deslocamento escalar. O deslocamento escalar ele é o ΔS, né? Ele mede a variação do espaço efetuada pelo móvel em deslocamento em um determinado intervalo de tempo, ΔT. Então, o deslocamento escalar é uma grandeza que pode ser positiva, negativa ou nula. Por exemplo, se o móvel andar para trás, o deslocamento escalar vai ser negativo, né? Porque o deslocamento escalar ele é dado por ΔS igual a S2 menos S1. Então, se o S2 for menor que o S1, ou seja, se ele andar para trás, o deslocamento escalar vai ser negativo. O que não vai acontecer com a distância percorrida, porque a distância percorrida ela é a distância efetivamente percorrida. Ela é sempre positiva. Então, se eu for, por exemplo, de 10 para 8 metros, o deslocamento escalar vai ser menos 2 metros, porque 8 menos 10 é igual a menos 2. Só que a distância percorrida ela é efetivamente 2 metros, que é a distância que o móvel percorreu. A velocidade escalar média. Se o motorista de um automóvel, por exemplo, se o motorista de um automóvel percorre 140 km em 2 horas, sendo 140 o deslocamento escalar e 2 horas o intervalo de tempo, dizemos que, em média, ele se deslocou 70 km em cada hora. Né? Esse resultado expressa a velocidade escalar média, que pode ser escrita da seguinte forma. Então, a velocidade escalar média ela vai ser uma variação de espaço pela variação de tempo, ou seja, ΔS sobre ΔT. No caso deste exemplo descrito, a velocidade escalar média vai ser 140 dividido por 2. Então vai ser de 70 km por hora. Agora imaginemos um segundo caso, um disco deslizando sobre um bloco de gelo. Né? O gráfico ali em cima mostra a distância que o disco percorre pelo tempo. E a gente consegue ver que a distância vai aumentando conforme o tempo vai aumentando. E no final, o disco percorreu 12 metros em 6 segundos. Então, para esse disco, a velocidade escalar média
É 12 metros dividido pelos 6 segundos, o que dá 2 metros por segundo. Essa é a velocidade escalar desse disco. Voltemos ao exemplo do carro em uma rodovia. O carro, que é representado por esse triângulo vermelho, percorre uma distância de A até B de 140 quilômetros. Agora suponha que essa mesma rodovia ela seja dividida em duas partes de 70 quilômetros. Então 140 por 2, 70 quilômetros. Onde a primeira parte está cheia de buracos e, portanto, o carro não pode percorrer a trajetória com a mesma velocidade que percorre a segunda parte, que não possui buracos. Esse esquema mostra bem, ó. Essa parte tracejada é a parte que está com buracos, né? O carro não consegue percorrer esse trecho com a mesma velocidade que percorre o trecho que não tem buracos. Então, a velocidade na parte 2 é maior que na parte 1. Portanto, a velocidade média em toda a rodovia ela não corresponde às velocidades médias em cada uma das partes. Por mais que ele tenha percorrido em 2 horas, vamos supor, ele não teve sempre 70 km por hora. Essa é uma velocidade média. A gente sabe que ele percorreu a parte 2 com uma velocidade maior. Então, para encontrar a velocidade do carro em cada trecho dessa rodovia, nós podemos dividi-la em partes cada vez menores. Então, suponhamos que essa rodovia seja dividida em 1 milhão de trechos iguais do trajeto. Então, cada trecho vai ter 140 quilômetros é 140 mil metros, dividido por 1 milhão. Isso vai dar 0,14 metros, ou, convertendo para centímetros, 14 centímetros. Se pegamos um desses trechos e vemos o carro o percorrer em 1 segundo, então ele percorreu um trecho de 14 centímetros em 1 segundo, então temos que neste pequeno trecho o carro possui uma velocidade de 14 centímetros por segundo. E isto é uma boa aproximação para o que é a velocidade instantânea. É assim que os velocímetros dos carros, por exemplo, eles medem a velocidade do veículo. Eles pegam um pequeno trecho por onde o carro está percorrendo naquele instante, naquele pequeno intervalo de tempo, e calculam qual é a velocidade instantânea do móvel. Então, a velocidade instantânea ela pode ser entendida como uma velocidade escalar média, mas para um intervalo de tempo ΔT muito pequeno. Então, é a velocidade que ele tem naquele exato instante, naquele intervalo de tempo muito pequeno. As unidades de medidas são e também valem para a velocidade média, né? Velocidade instantânea e velocidade escalar média têm as mesmas unidades de medidas. São metros por segundo, quilômetros por segundo, centímetros por segundo ou quilômetros por hora. Ou seja, é uma unidade de espaço, metros, quilômetros, segundo, por uma unidade de tempo, segundo, minutos, horas. E o último conceito é o de aceleração. A aceleração escalar média, assim como a velocidade escalar média, que é a variação simples de distância por tempo, a aceleração vai ser a razão entre a variação da velocidade, ΔV, e o intervalo de tempo, ΔT. Então a aceleração é ΔV sobre ΔT, o quanto a velocidade variou nesse intervalo de tempo. A aceleração escalar instantânea da mesma maneira que o conceito de velocidade instantânea é definida. A aceleração instantânea ela pode ser entendida como uma aceleração escalar média para um intervalo de tempo muito pequeno. Então, o conceito aqui é o mesmo. É um intervalo de tempo muito pequeno, instantes muito próximos em que o móvel possui uma dada aceleração. As unidades de medida para aceleração são metros por segundo ao quadrado, que é metro por segundo dividido por segundo, quilômetro por hora ao quadrado, que é quilômetro por hora dividido por hora outra vez, ou qualquer outra forma de variação da velocidade por tempo. Então, velocidade, metro por segundo, quilômetros por hora,
centímetro por segundo, dividido por uma unidade de tempo. Segundo, hora, minuto, sempre assim. Então, isso encerra a minha parte. Agora o Vinícius vai introduzir, comentar sobre os movimentos, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Vai lá, Vinícius. Bom, eu vou continuar a revisão de onde o Lucas parou, né? Perdão pelo meu microfone, acho que tá um pouco chiando aí quando eu falo. O Lucas apresentou para vocês os conceitos de espaço, tempo, velocidade e aceleração. E a gente vai trabalhar eles em casos de movimentos específicos, né? Então, bem definidos. Primeiro é o movimento uniforme, né? Como que é definido, o que caracteriza um movimento uniforme, né? O movimento uniforme é caracterizado pela sua velocidade constante, né? Ou seja, o que é constante? Ele não vai variar. Não vai ter um valor no início, vai ter um valor no final. E vai ser o mesmo durante todo o trajeto. E não nula, ou seja, essa velocidade é diferente de zero. Se fosse zero, a gente não ia ter um movimento, né? Para começar. E outra coisa, né? A velocidade escalar instantânea coincide com a velocidade escalar média. Porque se você tem dois pontos bem distantes e a velocidade se mantém durante todo o trajeto, e a gente pensa na definição de velocidade instantânea, né? Pegar dois pontinhos bem próximos um do outro e ver a variação de velocidade entre esses dois pontos, como é constante, vai ser a mesma. Então, velocidade instantânea, nesse caso, do movimento uniforme vai ser igual à velocidade média. Então, a gente tem um gráfico aqui para exemplificar um movimento uniforme, né? Um exemplo de um movimento uniforme. A posição inicial, dentro desse gráfico, a gente consegue ver que ele sai de 4 metros, né? Essa é a posição inicial dele e após 10 segundos ele vai se encontrar na posição de 12 metros, né? Então a gente vê que ele aumentou a posição de forma linear, certo? E isso esse aumento linear coincide com a velocidade constante, certo? E utilizando esse gráfico, a gente consegue obter a velocidade. E como que a gente faz isso? Bom, a velocidade ela pode ser obtida, nesse caso aí, através do cálculo da inclinação da reta, tá? E o que é a inclinação da reta? Não se pode confundir a inclinação da reta com o ângulo, tá? A inclinação da reta é a tangente do ângulo que é formado aqui por essa reta aqui no gráfico. Tá? E como que a gente vai calcular isso? Como isso é um aumento linear, a gente vai conseguir. A gente vê que a gente consegue fazer um triângulo retângulo aí. E a gente vai calcular a inclinação dessa reta utilizando a relação entre a altura e a base do tempo, certo? E vocês podem ver aí em azul, a altura ela coincide com a variação do espaço. 12 menos 4 é igual a 8. Essa é a variação do espaço. Foi o tanto que o corpo variou seu espaço. E a base é a variação do tempo, 10 segundos. Isso acho que vocês viram, né, agora há pouco. E é a definição da velocidade mesmo. Então, pelo gráfico aqui a gente consegue ver. Ele tem esse ângulo aí. Então a velocidade vai ser igual à tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo, que nem eu disse anteriormente, é a inclinação. Então, o que é a tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. O cateto oposto, que nesse caso é a altura aí, é a variação do espaço. E o cateto adjacente é a variação do tempo. Então a gente chega na definição que o Lucas apresentou para vocês agora há pouco, pelo gráfico. É bem simples de ver. Então a velocidade vai ser igual a 8, que é a variação do espaço, né? A altura desse triângulo retângulo, sobre 10, que é a variação do tempo, e a base desse, o cateto adjacente desse triângulo retângulo. Então a gente vai obter uma velocidade de 0,8 metros por segundo. Então vamos fazer um gráfico da velocidade aqui. E esse é o gráfico da velocidade desse movimento, né? Então vocês podem ver que desde o início do movimento, em 0 segundos até 10 segundos no final, a velocidade se mantém a mesma, constante, certo? E utilizando esse gráfico, a gente consegue calcular a distância percorrida pelo móvel. Como que a gente faz isso? A gente calcula a área, certo? Abaixo dessa reta, certo?
essa área vai ser calculada como um retângulo. Então, a gente vai fazer a base vai ser de 0 a 10, ou seja, é a variação do tempo, vezes a altura, que é a velocidade. E a gente tem a definição, né? Então, velocidade é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Mas a gente está pensando aqui na obtenção da variação do espaço, né? Aqui, ó, qual a distância percorrida pelo móvel no intervalo de tempo mostrado. Então, se a gente fazer multiplicação em cruz aqui, a gente vai chegar nessa relação, que a variação do espaço é igual à velocidade vezes a variação do tempo. E, como eu falei anteriormente, a área abaixo dessa reta aqui é um retângulo, então vai ser base vezes a altura, e como eu disse, é a velocidade, essa é a altura, vezes a base, que é a variação do tempo. Ou seja, é a mesma definição que a gente tem aqui. Então, o que a gente tira da definição de velocidade, a gente consegue tirar do gráfico mesmo. Então, isso aqui é bem útil, vocês têm que estar sempre olhando isso, tá? Então, nesse caso, a variação do espaço vai ser 0,8 vezes 10, que é igual a 8 metros. Então, 8 metros é o espaço percorrido. Certo? Então, qual que é a função horária? Qual é a função que define o espaço desse movimento uniforme? Bom, a posição de um móvel ela vai ser dada pela soma da posição inicial, né? E a variação dessa posição, né? Porque ele vai ter uma posição inicial, pode ser 0, ou no exemplo que a gente deu aqui, 4. Certo? Mas isso vai ter que ser somado com a variação, porque se há um movimento, esse espaço variou, e a gente tem que somar isso com a posição inicial. E só que a gente acabou de ver que essa variação da posição pode ser definida como V vezes a variação do tempo, né? A gente viu aqui pelo gráfico, certo? A gente viu pela própria fórmula, própria equação. Então, se a gente tomar o tempo inicial como zero, a gente pega e soma a posição inicial, a gente substitui o ΔS por V vezes a variação do tempo. Então, a função horária é essa. É S igual a S0 mais VT, né? Não é mais variação aqui porque ele assumiu o tempo inicial como zero. Certo? E agora eu vou falar de outro caso, né, que é o movimento uniformemente variado. Tá? O movimento uniformemente variado, ele tem aceleração, ou seja, a velocidade não é mais constante. Tá? Então ele tem dois casos aqui, que é o movimento acelerado. Um movimento acelerado quando o valor absoluto de V cresce. Nos movimentos acelerados, V e A, velocidade e aceleração, tem o mesmo sinal. E a gente tem o movimento retardado. O movimento retardado quando o valor da velocidade diminui durante o tempo, certo? E nesses movimentos retardados, velocidade e aceleração têm sinais contrários. Tá? E bem como a definição de movimento uniforme, a gente vai definir agora a aceleração, né, em vez da velocidade. Então, a aceleração ela vai ser constante, não vai variar, ela vai ter sempre o mesmo valor durante todo o percurso e ela vai ser diferente de zero. Se ela fosse igual a zero, ela chegaria no caso da velocidade não variar. E se não variasse, seria um movimento uniforme simples, tá? Então, esse aqui é um gráfico da aceleração contra o tempo. E nesse caso aqui, lendo o gráfico, é bem simples de ver que a aceleração é 4 metros por segundo durante todos os 6 segundos aí do movimento. Tá? E o que a gente pode tirar desse gráfico? A gente pode tirar a variação da velocidade. Como que a gente vai calcular a variação? Como a gente consegue calcular a variação da velocidade utilizando esse gráfico, né? Ela vai ser a área abaixo da reta. É parecido com o que a gente fez agora há pouco, certo? Então, o que é a área debaixo dessa reta? Vai ser o valor da aceleração, né, de 0 a 4, acho que é essa barra aí na frente, vezes o de 0 a 6, que é a variação do tempo. Porque isso que é um retângulo, né? Então é a altura de 0 a 4 e a base de 0 a 6, certo? Isso coincide com a definição
de velocidade baseada em aceleração. A gente tem que a aceleração é igual à variação da velocidade dividido pelo tempo. Se a gente fazer em cruz, a gente vai chegar nessa equaçãozinha aqui, certo? E essa equaçãozinha diz a mesma coisa que a análise do gráfico diz, né? A altura, que no caso vai ser a aceleração, vezes a base, que no caso vai ser o tempo, vai ser igual à variação da velocidade. A gente tem, né, que V é igual a V0, mas a variação da velocidade, né? Que nesse caso a velocidade ela vai variar. Então, desse gráfico e da análise das equações, a gente consegue ver que a velocidade no movimento uniformemente variado vai ser que nem mostra aí no último ponto, substituindo, né, o terceiro no quarto ali. A gente vê que a velocidade é igual à velocidade inicial, mas a aceleração vezes o tempo. Tá? Essa é a... Bom, aqui a gente tem o gráfico da velocidade dividido pelo tempo, certo? Velocidade em y e o tempo em x, tá? Aqui a velocidade é diferente do caso do movimento uniforme, isso é bem visível. E ela varia, né? Ela varia de forma uniforme, ou seja, se ela varia de forma uniforme, é porque a aceleração é constante, tá? E o que a gente pode tirar desse gráfico aqui? No caso do movimento uniforme ali, no exemplo anterior, a gente conseguiu tirar a posição de um gráfico assim, não é? Velocidade por tempo. A gente tirou a posição de um gráfico assim. E é o que a gente vai fazer aqui também. Então, que nem diz aqui no segundo ponto, a forma de se obter a posição é a mesma. S igual a S0 mais VT. Porém, a velocidade ela não é mais constante, né? Então, a gente precisa de uma equação para entender como a velocidade vai variar com o tempo. Tá? Então, a gente tem, né, pela definição, que a aceleração ela é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, né? Isso é a aceleração média. Então, o deslocamento móvel vai poder ser calculado a partir do gráfico, né? Então, a gente vai ter que pegar a área debaixo dessa reta, que nem a gente fez com o gráfico de velocidade por tempo no movimento uniforme, tá, gente? Essa é a área, tá? Então, a gente pode dividir essa área de duas formas, porque esse aqui não tá bonito de calcular, né? Então, a gente pode pegar um triângulo aqui, tá vendo? Puxando uma linha aqui. E a parte que sobra ali embaixo, a gente considera como um retângulo, tá? E a gente vai somar isso, tá? Então, é o que diz o segundo ponto aqui. A área debaixo da reta pode ser dividida em duas áreas diferentes, que é a área do retângulo embaixo e do triângulo em cima, certo? E assim, né, essa área, né, que vai coincidir com o espaço, vai ser igual a V0t. Mas por que V0t? Esse retângulo aqui embaixo, eu não vou apontar porque eu acho que vai aparecer o bloco aqui em cima, ou eu posso fazer isso aqui também. Espera aí um segundo. Essa parte de laranja aí. Vocês veem que a altura de 0 a 1, ela vai coincidir apenas com a velocidade inicial, tá? E a base vai ser o tempo, certo? Então por isso que aqui a gente vai ter o V0t. Tá, mas e a área do triângulo? A gente tem que somar as duas áreas para dar a área total. Bom, a área do triângulo, ela vai ter como altura, né, a variação da velocidade, certo? E ela vai ter como base o mesmo tempo, tá? Mas a gente sabe que o cálculo da área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, esse V0 vezes T representa a área laranja. É a área do retângulo laranja. E a variação da velocidade vezes tempo dividido por 2 representa a área do triângulo verde, tá? Mas a gente sabe que a variação da velocidade é igual a vezes t, né? A aceleração vezes o tempo. Então, se a gente substituir aqui nessa equaçãozinha aqui, a gente vai ter que o espaço é igual a V0t, substituindo lá na variação da velocidade,
mais aceleração vezes o tempo dividido por 2. Então a gente vai chegar nessa equação aqui. Então essa vai ser a função horária do movimento de forma variável, né? A gente conseguiu duas equações analisando os gráficos. Então no primeiro gráfico, que é a aceleração sobre o tempo, a gente chegou nessa equação aqui, certo? E na equação que define o espaço, né? A gente chegou nessa daqui, tá? E esse é o fim, né? Eu também vou me disponibilizar, eu acho que o Lucas também talvez tenha feito isso, né? Para qualquer dúvida que vocês tenham para tirar aí, certo?